Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Estão preparados? Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 5. Nós vamos meditar hoje nessa noite no verso 1 ao 11. Quero compartilhar um pouco da palavra com os irmãos. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui. Como o pastor Alex falou, eu conheci ele em Rio Branco, o pastor Brian, o Douglas e o Kaique, né? Como vocês devem conhecer esses homens. E acho que foi o Douglas, ele foi mais ousado. Ele chegou para mim, para minha esposa, numa mesa de lanchonete, ele falou: rapaz, vamos para lá, vocês passam um ano com a gente lá, vocês ficam lá no estágio pastoral intensivo, e o meu pastor do lado, o pastor Ivan, deu, sim, depois a gente conversa sobre isso. Mas aí falei, um ano não tem como, mas a gente pode pensar em outra forma, conversando com o pastor Alex. Graças a Deus, eu e minha esposa estamos muito felizes, né? Numa palavra para explicar a nossa felicidade, a nossa gratidão ao Senhor por conhecer a IBJM, por conhecer essa igreja viva, uma igreja que ama o Senhor e mostrar que existe homens preocupados com a glória de Cristo e com a palavra do Senhor. Isso tem me animado a chegar no Acre e a cumprir com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu e a minha esposa e a minha família, que logo vai vir ou o Estevão ou a Esther, né? Então a minha oração, os irmãos, é que os irmãos orem por mim, para que eu possa amar a minha esposa e cuidar da minha família, como o Senhor deseja. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero ler com vocês a palavra aqui, capítulo 5, do verso 1 ao 11, que diz assim: E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram até se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram encher ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque nós temos a sua palavra, Deus. Obrigado porque podemos meditar nela e refletir sobre as suas verdades eternas, ó Deus, que alimentam o nosso coração. Assim como Pedro, ó Deus, aqui nesse momento, ouviu a sua palavra e confiou no Senhor.
Nos ajuda, Senhor Deus. E abre os nossos olhos, nos encoraja, Senhor Deus. Ilumina a nossa mente e o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre nós. Nós somos pecadores, ó Pai, e não merecemos a Tua santa palavra. Mas nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor, ó Deus, venha com o Seu poder sobre nós, nos iluminando e guardando o nosso coração com a Sua palavra. É essa a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amado, hoje eu queria conversar com os irmãos sobre Jesus chama pecadores para segui-lo. É interessante como nós percebemos a vida de Jesus, como ele começa o seu ministério, a sua vida, como os evangelistas colocam o Senhor Jesus como alguém que veio buscar pecadores e não pessoas santas, não pessoas sãs. O próprio Senhor Jesus, ele diz, eu não vim para os sãos, mas sim para os pecadores, para os doentes, aqueles que precisam de mim. E é interessante perceber também quando a gente fala de Cristo Jesus para as pessoas e mostra para elas que elas precisam de um Salvador. É necessário ter uma mente quebrantada e entender para ter a convicção de que nós somos pecadores que precisamos de um Salvador. Então, esse texto do verso 1 ao 11 que nós acabamos de ler, a gente começa a perceber que Jesus ele está chamando os seus primeiros discípulos e também a gente vê essa pesca maravilhosa como a NAA traz, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Mas no capítulo 4 a gente começa a perceber Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto e ele começa a ensinar a palavra do Senhor, ele começa a pregar a mensagem do reino dos céus. Então, do verso 1 ao 3, a gente pode perceber que Jesus aqui no capítulo 5, ele está ensinando a palavra de Deus. No versículo 1, se você olhar lá no versículo 1, com a sua Bíblia aberta, ele diz, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E no capítulo 4, Jesus, ele pega, Lucas vai narrar que Jesus, ele pega o livro do profeta Isaías e ele abre dizendo que hoje se cumpriu as Escrituras. Jesus está mostrando que ele é o cumprimento das Escrituras. E no capítulo 4, no verso 43, se você for observar comigo lá, Jesus diz assim, Jesus, porém, lhe disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então Jesus, ele está ensinando a palavra de Deus. No capítulo 4, a narrativa, Lucas vai mostrar que Jesus está ensinando dentro da sinagoga. Agora no capítulo 5, Lucas mostra que Jesus está ensinando ao ar livre, no barco. Ele está assentado no barco, ensinando as multidões. Uma das coisas que eu e você podemos aprender com esse versículo é que precisamos da fidelidade no ensino e na pregação e não perder as oportunidades. Cristo mostra para nós a urgência de nós não perdermos a oportunidade de ensinar a palavra do Senhor. Ele está sentado ensinando a multidão, mostrando e se revelando à multidão que a palavra do Senhor fala sobre Ele mesmo. Então, ele nos ensina a urgência da pregação. Assim como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo em 2 Timóteo 4:2, que é pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Então nós devemos pregar a palavra, quer seja oportuno ou quer não. A segunda questão que nós podemos observar também é que no versículo 4, Jesus se dirige a Simão. Jesus se dirige a Simão falando para ele, olha, se afasta. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lancem as redes de vocês para pescar.
Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Eu nasci no litoral, sou de Paranaguá, né, do Paraná, mas eu tive bastante contato com a pesca, com pescadores, mas não fui uma pessoa que gostava muito de pescar. E eu estava contando para o pastor Alex, enquanto eu meditava aqui, eu tive a oportunidade de andar 10 horas no Rio Purus, para ir a uma tribo indígena, compartilhar do evangelho com o pastor Ivan, numa viagem missionária, e lá nós fomos pescar. E eu não sei pescar. Eu não sabia colocar nem a minhoca no anzol. E aí o índio colocava a minhoca e eu jogava e eu fui um dos primeiros. E fizemos uma aposta. Quem vai ser o primeiro a pescar, a pegar o peixe? E aí aquela sorte de principiante, né? Joguei e peguei os 2 primeiros peixes em primeiro lugar. E é interessante que o texto, quando Jesus se aproxima de Pedro, quando Jesus fala a Pedro aqui, a Simão, ele diz, olha, leve o barco para o lugar mais fundo. E eu fiquei pensando, quando Pedro ele responde, Jesus, ele fala, olha, parece que o mar não está para peixe. O mar não está para peixe. Mas sobre sua palavra eu vou lançar as redes. Esse é um ponto, quando eu meditava nesse texto, há 2 meses atrás, foi o que o Senhor falou comigo. É sobre a palavra do Senhor que nós temos que agir. E uma das falas de Pedro parece que identifica como nós temos que exercitar a nossa fé. Observe que o que Pedro diz, olha lá no versículo 4, no versículo 5, a resposta de Simão. Olha que ele diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Perceba esse nada. Perceba que o Senhor gosta de agir no nada. O Senhor gosta de agir do nada, porque Ele não precisa de nenhuma matéria-prima para agir. O Senhor não precisa de nada. A Bíblia diz que quando Ele olhou para os céus, quando Ele olhou para a terra estava sem forma e vazia. E a minha fé, e a sua fé, e a nossa confiança deve ser exercida no meio do nada. Você já pensou? Você trabalhou a noite toda, você correu atrás, você está lutando por algo na sua vida, e você chega em casa e você não tem nada na mão. Nada. Nada. Porque é isso que é a resposta de Pedro. Nada apanhamos. Mas aí ele olha para o Senhor Jesus, para quem está falando, e ele diz, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Eu e você não devemos agir pelas circunstâncias, mas nós devemos agir pela fé. Eu e você não devemos agir por aquilo que está na nossa mão, mas sim por aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, por aquilo que Ele promete na sua palavra. Mas nós vivemos num mundo materialista, num mundo que tenta tirar os nossos olhos do Senhor Jesus e da sua palavra. Hebreus 11, ele vai citar, versículo 1 ao 3, diz, ora, a fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que visível, vivo existe das coisas que não são visíveis. Pela fé. Na palavra do Senhor, eu e você precisamos andar. Não é por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas é por aquilo que o Senhor manda
você fazer. É por aquilo que o Senhor quer que você faça, que está na sua palavra. Nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. É sobre a palavra do Senhor. Não é sobre a minha palavra. Não é sobre a palavra de um homem, mas é sobre a palavra do Senhor Jesus. É interessante que essa mesma, ou parecida em outro evento, em João capítulo 21, Jesus, depois de morto, ressurreto, aparece a Pedro e a outros discípulos, e acontece uma pesca, amigo, também dessa mesma forma. Só que agora, naquele cenário, o Senhor Jesus fala, olha, lança à direita. Lança à direita que vocês vão pescar. Vai. E é sobre essa confiança que nós devemos andar, é sobre a confiança da palavra do Senhor e não sobre as nossas expectativas. Se você já foi à praia, você já deve ter percebido como os pescadores recolhem as suas coisas ao mar. Eles estão ali lavando o barco, lavando as coisas, as redes. Certamente eu fico pensando nesse cenário, porque o texto narra dizendo que eles estavam lavando as suas redes. Já pensou? Eles saem a noite toda trabalhando e agora eles estavam ali desanimados, entristecidos, abatidos, porque nada tinham pego, mas agora chega o Senhor Jesus e fala, lança a sua rede. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos desanimados com aquilo que estamos lutando ou com aquilo que estamos fazendo? Mas quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós ficamos distante da palavra do Senhor, o nosso coração se desanima. Nossa fé fica fraca. Quantos momentos em Rio Branco eu me pergunto, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas a gente abre a palavra e Ele diz o que nós estamos fazendo. É a palavra que tem que guiar a minha vida e a sua vida. E não as circunstâncias ruins, e não as dificuldades, não os problemas, não o nada. Mas a palavra dele para nós. Então a resposta de Pedro mostra aonde nós devemos exercitar a nossa fé. A nossa fé e a nossa obediência. Porque a fé sem obediência não é fé. Porque uma fé em Cristo é uma fé obediente. Você viu aquela música brasileira, eu vou com fé, a fé não costuma falhar. Mas a fé, ela não costuma falhar quando ela está apontada em Cristo Jesus. Porque é isso que Pedro fala. Pedro fala assim, olha, Senhor, nada nós pegamos, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra. É sobre o que o Senhor está falando. É o Senhor quem está falando. Então eu vou lançar as redes. Essa é a fé que não falha. É a fé em Cristo, porque Ele é o nosso alimento. Quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Autor e Consumador, nós falhamos. Nós pensamos em desistir da caminhada. Seguindo, no versículo 7, então, o versículo 6 e 7 mostra quando eles foram obedientes sobre a palavra do Senhor, eles apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. E aí eles começam a fazer os sinais para os seus companheiros e o barco quase afunda. Então Pedro agora, versículo 8, Pedro, observa comigo lá, versículo 8, ele diz, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Então, Pedro agora experimenta do poder de Deus e reconhece a sua pecaminosidade.
Pedro agora reconhece o Senhor Jesus. Primeiro ele chama de mestre, agora ele está chamando de Senhor. Senhor, afasta-se de mim. Senhor, sai de perto de mim. Enquanto eu estava meditando nesse texto, eu lembrei do texto do profeta Isaías, que quando ele tem aquela visão do Senhor, ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido. Amados, a percepção da grandeza e da santidade divina nos leva a sentir a nossa própria insignificância e a nossa pecaminosidade. Não tem como dizer que experimentamos do poder do Senhor sem reconhecer o nosso estado natural, o nosso estado de pessoas depravadas, caídas, corrompidas pelo pecado. É interessante quando eu ouço alguém falar que experimentou do poder do Senhor, mas não consegue viver num estado de humilhação, reconhecendo o seu estado. É difícil de acreditar, porque o poder do Senhor nos humilha. O Senhor nos humilha. O poder do Senhor revela quem nós somos. A presença do Senhor revela aquilo que está dentro do nosso coração. É impossível experimentar do poder do Senhor e não reconhecer a sua grandeza, a sua santidade e olhar para a sua própria insignificância. Interessante que também nós podemos perceber que quando o milagre é realizado, ele não é um fim em si mesmo. O milagre, quando ele é realizado, ele não é um fim em si mesmo, mas ele serve para mostrar a glória de Cristo e o seu poder. Quando o milagre está sendo realizado aqui, ele está mostrando o poder para Pedro, ele está se revelando quem ele é para Pedro. E da mesma forma, quando o Senhor realiza um milagre em nossas vidas, ele mostra quem ele é. Da mesma forma, quando o Senhor traz pecadores como eu, como você e como outros, é um milagre do Senhor. É o maior milagre que nós podemos ver. Talvez nós oramos pela cura de um câncer, nós oramos pela cura das pessoas, mas o milagre maior que nós podemos ter é a salvação. Porque coração de pedras endurecidos agora foi transformado por um coração de carne, humilhado, aos pés de Cristo. Porque ele diz: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Eu sempre gosto de trazer essa palavra lá na congregação, que se a gente sair aqui na rua ou em alguns lugares, todo mundo vai dizer que é pecador. Mas existe uma diferença em dizer. Sobre o que Pedro diz, é a convicção do nosso pecado. O quanto ele ofende a glória de Cristo. Pedro reconhece Jesus. Reconhece que Jesus é o Messias, aquele que veio do Senhor, e ele se prostra aos pés de Jesus, porque ele diz: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. O texto, Lucas vai narrar que Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Ele se prostra aos pés de Cristo. As pessoas dizem: todos somos pecadores, quem é você para julgar? Mas elas não conseguem se prostrar e se humilhar aos pés de Jesus. É necessária uma convicção de pecado, dos nossos pecados, para reconhecer quando nós de fato experimentamos o poder do Senhor. Quando nós experimentamos aquilo que o Senhor fez e está fazendo. Mas Pedro, então, prostrado aos pés de Jesus,
E também todos aqueles que estavam acompanhando ele, o texto vai dizer no verso 9, pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, não tenha medo. Jesus, então, ele revela o seu poder, a sua santidade, quem ele é, e agora ele chega, não tenha medo. Você já olhou em alguns momentos para você mesmo? Eu acho que eu contei um pouquinho da minha experiência aqui. Eu tive dificuldade de entender a graça do Senhor. Eu tive um senso de pecado muito grande. E parece que Pedro está nesse sentido, prostrado aos pés de Jesus e com medo, pelo poder que ele viu aqui. E assim, às vezes, somos nós enxergamos a grandeza de Deus, nós enxergamos a santidade do Senhor, nós enxergamos que nós somos pecadores, mas muitas vezes nós não conseguimos descansar no Senhor. E Jesus chega com essa voz agora, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, que de agora em diante você será pescador de gente. Não tenha medo. Isso é uma das maiores palavras que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo. A gente entende que esse texto aqui, ele está no início da vida de Pedro. Sabe que Pedro, ele foi oscilante em alguns momentos. Mas nós sabemos o quanto o Senhor usou a vida de Pedro. E essa palavra que nós precisamos do Senhor Jesus vindo até nós dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, porque o propósito agora, você será pescador de gente. É esse o meu propósito e o seu propósito. Nós recebemos a salvação de Cristo, nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas agora o Senhor coloca e fala, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Não tenha medo. Eu te salvo e eu lhe dou um ofício para você. Nós sabemos que o Senhor estava chamando Pedro para ser o seu apóstolo, mas também podemos aplicar para nossas vidas que o meu propósito e o seu propósito, o seu trabalho na sua igreja, onde você estiver, é proclamar o Evangelho do Senhor. É compartilhar essa mensagem do Senhor. A mensagem de redenção que mostrou a sua depravação, mas que também mostrou a sua salvação na cruz do Calvário, na cruz do Senhor, na cruz. E eu quero terminar com uma pergunta. Como nós, pecadores, podemos responder o nosso Senhor? Como eu e você podemos responder? Eu quero que você olhe para o texto, versículo 11. E ele diz, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. É assim que eu e você devemos responder o nosso Senhor, o nosso Salvador, a esse que vos fala por meio da palavra, a esse que te chama, é largar tudo, deixa tudo, siga o Senhor, viva para Ele, ame Ele. É assim que eu e você devemos responder a Ele. E eu quero terminar essa reflexão. Deixe tudo e o siga.
coloque Ele em primeiro lugar. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor alimenta o nosso coração, a nossa fé. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conduza, ó Pai, em obediência, em fé ao Senhor, Pai, dentro daquilo que o Senhor tem pedido a nós. O Senhor conhece, o Senhor sabe, cada um de nós aqui. O Senhor sabe como cada um chegou aqui nesse lugar. Mas a Tua palavra penetra os nossos corações. E aqui, Senhor Deus, eu peço a Ti que o Senhor nos ajude a seguir o Senhor, deixando tudo aquilo que nos atrapalha, todos os embaraços, ó Deus, os pecados, ó Deus, e que nós possamos correr, ó Deus, a corrida que nos está proposta, ó Deus, para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus.